Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E uma bomba explode no cenário político mundial, não é nem no Brasil, é no mundo. Mas os pivôs são Brasil e Estados Unidos. O que ocorre? A imprensa americana está considerando que Donald Trump está por trás dos atos terroristas no Brasil. E isso fica patente em reportagens que saíram nos últimos 2 dias, responsabilizando o Donald Trump e acusando o Bolsonaro de usar os métodos dele e o Trump por controlar tudo o que aconteceu por aqui. Tudo começou no ano passado, quando o Washington Post denunciou que o filho de Bolsonaro, Eduardo, esteve nos Estados Unidos tendo aulas de terrorismo com Donald Trump. E aí uma série de investigações mostram que o bolsonarismo está sendo orientado de fora para dentro do país. Há também uma descoberta das autoridades brasileiras, das polícias, de uma grande organização em torno dos ataques do último domingo. Foi tudo muito bem planejado. O Bolsonaro, inclusive, segundo informações que nós já divulgamos aqui no Blog da Cidadania, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos já sabendo do que aconteceria aqui, e ele chegou ao ponto de dizer que o Capitólio brasileiro, ou seja, o ataque dos fanáticos de Donald Trump ao Congresso americano em 6 de janeiro, não seria tão grande quanto o ataque que o bolsonarismo faria aqui. Porém, evidentemente, não dá para comparar uma coisa com a outra por uma simples razão. Morreram várias pessoas no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Aqui, pelo menos, não morreu ninguém, só o que morreu foi a dignidade do Brasil exposta na comunidade internacional, e a imagem do Brasil também não morreu, mas ficou ferida de morte com o nível do que foi feito aqui nesse país. Eu tenho várias informações, várias matérias que mostram essa thread, como dizem no Twitter, não é? Esse fio de fatos concatenados e encadenados, não é? Formam uma corrente mostrando tudo o que aconteceu do ano passado para cá e mostram que essa relação Bolsonaro-Trump, ela não começa hoje, ela começa lá antes da eleição de 2018, atravessou o governo Bolsonaro. Há muita coincidência, minha amiga, meu amigo, entre as ações do governo Bolsonaro e as do Donald Trump. E há também uma grande, espantosa coincidência entre o que Donald Trump fez ao perder a eleição nos Estados Unidos e o que ele fez, o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Então vamos analisar todos esses fatos com base em matérias, com base documental. É preciso ver essas matérias da imprensa, porque são elas que dão densidade ao que eu estou dizendo aqui. É preciso enxergar o que está já exposto à vida de todos e à vista de todos também, e mostrar como uma coisa se encaixa na outra. Então vamos
aqui ver o que é que mostram essas matérias. Vejam que aqui traduzida está a matéria do jornal The Washington Post, de 23 de novembro de 2022, às 13 horas e 9 minutos, e aqui dizia o maior jornal do mundo, que é o The Washington Post, que Donald Trump auxilia Bannon e Miller aconselha os bolsonaros sobre os passos que deveriam dar no pós-eleição presidencial. Alguns aliados e assessores aliados e assessores de Donald Trump queriam que o Bolsonaro contestasse a sua derrota eleitoral para Lula, e outros queriam uma luta global pela liberdade de expressão. Aqui você vê uma imagem no jornal americano do bolsonarismo em ação. Enquanto dezenas de milhares de apoiadores do Bolsonaro acampavam lá de fora das instalações militares no Brasil depois das eleições para protestar contra a derrota de Bolsonaro, o círculo íntimo do Bolsonaro, ele se reunia com o Donald Trump para discutir os próximos passos. O deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, esteve na Flórida naquele mês, e esse jornal descobriu e mostrou que lá ele, juntamente com Trump, traçou as estratégias políticas. Ele conversou com o estrategista do Trump, o Steve Bannon, que é uma figura lá nos Estados Unidos que, na verdade, é muito controverso. Ele já foi preso algumas vezes, mas por desrespeito, por não colaborar com as investigações e tal, está à beira de ser condenado, de ir para a cadeia, inclusive Donald Trump também. O processo contra ele prossegue forte. E Bannon deu as diretrizes para o filho de Bolsonaro. Eles almoçaram no sul da Flórida em companhia de Jason Miller, agora executivo que manda na empresa de mídia social Gettr, que é uma rede social só para trumpistas e bolsonaristas. Vejam que essa matéria do Washington Post mostra uma coisa impressionante: uma aliança política entre Brasil e Estados Unidos. Não é só que não é entre o Brasil e Estados Unidos, é entre a extrema-direita brasileira e a norte-americana. E isso faz sentido, por quê? Porque assim como os Estados Unidos é o maior país da América do Norte, o Brasil é o maior e mais importante país, é a potência da América do Sul. Então, as duas grandes potências econômicas das Américas estão juntas no extremismo de direita, a revelia, evidentemente, que do povo norte-americano e do povo brasileiro. Essas conversas espelharam os debates que se desenrolavam em Brasília naquele momento. E ali, nessa viagem do Eduardo Bolsonaro, nasceram outras estratégias que viriam a ser adotadas aqui no Brasil, até culminarem, minha amiga, meu amigo, com os fatos do último domingo, dia 8. Lá nos Estados Unidos, inclusive, dizem que o 6 de janeiro no Brasil foi no dia 8. Né? 6 de janeiro é a data do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. E o ataque à sede do governo brasileiro se assemelha à invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, como eu estou dizendo. O Bolsonaro, o ex-presidente de direita do Brasil, durante meses, segundo o The New York Times, veja que essa é uma matéria do The New York Times, em que é feita a ligação, é uma coisa muito séria, porque o jornal The New York Times ele está fazendo uma ligação entre os dois fatos de uma forma que você vai ver nessa matéria. Vou tentar resumir aqui para não ficar muito chato de você assistir, mas na verdade essa matéria é extremamente importante, do maior jornal do mundo, The New York Times. Ela está em português porque eu traduzi aqui com o recurso do Google, mas saiu
no maior jornal do mundo, The New York Times. E aqui a gente vê que o título diz que o ataque à sede do governo brasileiro, o Palácio Planalto, e também aos outros poderes da República, se assemelha à invasão do Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. E diz que o Bolsonaro, ex-presidente de direita do Brasil, durante meses tentou contestar o resultado da eleição, que perdeu assim como o Trump perdeu, e fez o mesmo que o Donald Trump após ter perdido a eleição. As coincidências são muitas e estão fazendo com que a imprensa americana em peso, não é só o New York Times, diga que Donald Trump, na verdade a insinuação por trás disso, vejam que o maior jornal do mundo colocou as duas fotos, a do Capitólio nos Estados Unidos e a do ataque bolsonarista no Brasil. É uma pena que tenham colocado uma foto do ângulo inverso, para não mostrar os dois palácios, né? O Congresso americano e o Palácio Planalto, ou o Congresso brasileiro, né? Seria mais adequado, imagens não faltavam, mas eles escolheram esse método. E diz a matéria que um presidente derrotado afirma falsamente que uma eleição foi fraudada. Após meses de alegações infundadas de fraude, uma multidão enfurecida de apoiadores invade o Congresso. Eles sobrecarregam a polícia e vandalizam a sede do governo nacional, ameaçando as instituições democráticas. Eles falam do Brasil. E aí diz o jornal que as semelhanças entre o que fizeram lá e o que fizeram aqui em 6 de janeiro são evidentes. E que o Bolsonaro, presidente de direita do Brasil, durante meses tentou fazer a mesma coisa que o Trump fez lá nos Estados Unidos, e esses esforços do Bolsonaro e seus aliados agora culminaram numa tentativa impossível de acontecer, de anular os resultados da eleição no Brasil e restaurar e recolocar o Bolsonaro no poder, assim como o Trump em 6 de janeiro de 2021 tentou fazer lá. E aqui eles mostram, por exemplo, veja essa cena aqui, é muito significativa, que o Times publicou, que é um trumpista vandalizando ali e se instalando, todo refestelado, com um gabinete lá destruído, da mesma forma, do outro lado aqui no Brasil, os bolsonaristas fazendo a mesma coisa numa sede dos poderes da República. Diz aqui, um apoiador de Trump no escritório de Nancy Pelosi, então presidente da Câmara, em 6 de janeiro de 2021. E aqui, apoiadores de Bolsonaro vasculham papéis sobre uma mesa do Palácio Planalto em Brasília. Você vê que as fotos mostram uma situação idêntica. Os dois ataques não se alinham completamente, diz ainda o jornal. Diz que a multidão de 6 de janeiro estava tentando impedir a certificação oficial dos resultados da eleição de 2020. Só que aqui foi em 12 de dezembro a diplomação do Lula. E nos Estados Unidos, a diplomação do Biden foi em 6 de janeiro. Essa é uma diferença irrelevante, inclusive. E também diz que Lula, o novo presidente do Brasil, está no cargo há mais de uma semana, e os resultados da eleição presidencial foram certificados pelo TSE e tal. A violência da turba em 6 de janeiro de 2021 foi direto no centro do governo, objetivou, na verdade, uma mudança de governo, e o ataque no Brasil não é tão carregado com esse tipo de simbolismo, diz um professor de Direito Constitucional da Universidade de Richmond. E Bolsonaro, que teve fortes laços com Trump ao longo dos seus anos, não estava nem perto do local, tendo fixado, porque ele está nos Estados Unidos, tal, a 150 milhas da propriedade de Trump nos Estados Unidos. No entanto, o motim em Brasília, ele atraiu uma condenação generalizada, inclusive do Congresso americano, dos legisladores americanos, e alguns, inclusive,
do partido do Trump, dos republicanos e também dos democratas, os legisladores, não é? Eles viram essa situação. E as democracias do mundo precisam agir rapidamente para deixar claro que não vai haver apoio a insurgentes de direita, tal. O jornal faz essa pregação e diz aí que muitos dos legisladores que condenaram a violência sobreviveram ao ataque do Capitólio há pouco mais de 2 anos e estão revoltados com isso. Em um eco do final do ataque de 6 de janeiro no domingo, horas após o início do tumulto no Brasil, o Bolsonaro postou uma mensagem nas redes sociais pedindo paz, assim como o Trump fez. Você entende? Então, aqui também, o vandalismo por lá, vandalismo por aqui, não é? Eles vandalizando obras de arte, aqui também. Na verdade, aqui foi muito mais grave, a vandalização de obras de arte no Brasil foi muito pior. E aqui as semelhanças entre as derrotas de Trump e Bolsonaro, as semelhanças no comportamento e nos valores defendidos por ambos. Mas quando olhamos alguns detalhes, podemos destacar outras simetrias. Simetrias, ou seja, outras coincidências, outras igualdades. O Bolsonaro nunca escondeu admiração por Trump, a ponto de protagonizar momentos de tietagem do Trump, né? Um exemplo ocorreu em 2019 na ONU, quando Bolsonaro acabava de discursar e encontrou o Trump atrás do palco, que eles chamam de backstage, se preparando para falar à Assembleia Geral, e o Bolsonaro disse ao Trump, I love you, ou seja, eu te amo. E aí o Trump responde, que bom te ver, né? A semelhança no comportamento e nos valores dos dois são muitas. A Covid-19 provocou uma mudança de atitude em diversos países. As pessoas se sentiram fragilizadas e receosas. E aí, depois, tomando as medidas contraditórias no combate à contaminação, no caso do Brasil, Bolsonaro passou a criticar a vacina como fez o Trump. Os dois, durante 2020, não buscaram acolher as pessoas, se solidarizar com as pessoas. O Trump e o Bolsonaro acreditavam que o auxílio emergencial iria sensibilizar os eleitores, né? Eles tentaram comprar votos com auxílio emergencial, tanto o Bolsonaro quanto o Trump. Em relação a Bolsonaro, faltou as torneiras do dinheiro público, né? Foram abertas para os mais necessitados, e a rejeição em torno de sua figura foi maior que os efeitos dos programas sociais. A verdade é que não surtiram o efeito que se pretendia, mas na reta final, como todos lembram, acabou funcionando a avalanche de dinheiro que ele jogou. E conforme a eleição se aproximava, tanto Trump quanto Bolsonaro deram mais ênfase aos conservadores, colocando o discurso mais à direita. E nesses dois casos a ideia foi fazer uma retomada da campanha anterior. Somente na reta final, tanto Trump quanto Bolsonaro, que se tentou um tom mais moderado para tentar pegar eleitor menos direitista, menos fanático. O Bolsonaro fez isso, o Trump também fez. Em ambos os casos também os candidatos foram derrotados com mais votos que receberam nas suas eleições, né? Então, tanto aqui quanto lá, o Bolsonaro e o Trump tiveram mais votos do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, por exemplo, ele teve mais votos do que ele teve em 2018 nessa eleição e perdeu mesmo assim. E com o Trump aconteceu a mesma coisa. E aqui, segundo a agência pública, 15 táticas golpistas de Trump que o Bolsonaro já adotou e as que ainda vai usar. Está aqui, 16 de dezembro. Veja que era previsível, isso aqui é muito grave, pessoal, porque aqui mostra, basicamente, o seguinte, que estava cantada a pedra do que aconteceu no domingo. Vejam, essa matéria da agência pública diz táticas golpistas que Bolsonaro já adotou e que ainda vai usar. E aqui nessa matéria, eu não vou ler todinha para você, mas essa matéria aqui, o que ela diz
é o seguinte, que iria acontecer uma invasão de algum palácio, de algum dos três poderes. O que não se pensava é que seria tão mais abrangente. O fato de ter havido, isso é bom que a gente entenda, o fato de ter havido mortes nos Estados Unidos torna mais grave o que aconteceu lá. Mas aqui foi mais amplo o ataque, atingiu três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, enquanto nos Estados Unidos atingiu só o poder legislativo no local onde o Joe Biden seria diplomado. Acontece que lá o presidente é diplomado no Congresso e aqui o presidente é diplomado no STF. Mas a coincidência é muito grande. E são várias as táticas golpistas, né? Muitas a gente já falou disso. Aqui fala da viagem do filho do Bolsonaro. E aqui as táticas. Plantando a semente da dúvida sobre as eleições, os dois fizeram isso, não é? Disseminando mentiras como uso de respaldos institucionais. Os dois disseram que havia leis que sustentavam, por exemplo, aqui no Brasil, os golpistas falavam de um tal artigo 142 da Constituição e os trumpistas lá fizeram a mesma coisa. 3. Impulsionando a dúvida sobre o sistema eleitoral através de congressistas aliados. Quer dizer, deputados aqui do Bolsonaro, Bia Kicis e Companhia Limitada, todo aquele monte de bolsonarista na Câmara, no Senado, que Bia Kicis, Carla Zambelli, por aí vai, né? Fizeram aqui a mesma coisa que deputados trumpistas, congressistas trumpistas fizeram lá. Fake news e memes sobre a segurança nas eleições, a mesma coisa lá e no Brasil. Tentativa de impedir a votação em áreas de maioria da oposição, a mesma coisa. Vejam, aqui no Brasil, vejam só o nível de coincidência. Aqui no Brasil, o tal do Silvinei, ex-chefinho da Polícia Rodoviária Federal, começou a barrar eleitores no dia da votação, lá no Nordeste, que era onde o Lula tinha mais votos. E lá nos Estados Unidos, o Trump mandou impedir também que eleitores dele chegassem ao local de votação, eleitores do Biden chegassem ao local de votação. Chamado para apoiadores serem fiscais das urnas e negativa de aceitar o resultado. Aqui e lá aconteceu a mesma coisa. Na madrugada seguinte às eleições, o Trump queria que parasse a contagem dos votos. E, na verdade, Fábio Faria pediu em seguida adiamento das eleições até que a denúncia fosse apurada. Então é mais ou menos a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, os trumpistas queriam que parasse a apuração dos votos. E aqui no Brasil, os bolsonaristas queriam que a eleição fosse adiada, mas o resultado é o mesmo. Tentar ganhar tempo, não é, para ver a vitória. E sem aceitar o resultado da eleição em pronunciamento, tanto o Trump quanto o Bolsonaro deram pronunciamentos evasivos e não aceitaram explicitamente o resultado da eleição. O Bolsonaro aqui usou o PL, o dono do PL foi à TV pedir para anular os votos das urnas, tal, né, para tentar reverter das urnas só no segundo turno, tal. E lá nos Estados Unidos os republicanos fizeram a mesma coisa. Datas para reverter as eleições e falas ambíguas. E aí começou, tanto lá quanto aqui, promessas do bolsonarismo e do trumpismo de que seria possível reverter as eleições, né? E desinfografia, derrota eleitoral seria estatisticamente impossível. Então eles usaram uma estatística maluca, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, para dizer que matematicamente o Bolsonaro não poderia ter perdido, e fizeram a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Veja o nível desse levantamento.
batalha na justiça. Logo no dia 4 de novembro, os advogados do Trump tentaram impedir, não é? Questionar a votação, e o Bolsonaro pressionou o PL a entrar com aquela ação no TSE para pedir o anulamento de votos. A tentativa de envolver os militares, tanto o Bolsonaro quanto o Trump fizeram. Lá nos Estados Unidos, o Trump não teve a menor chance, porque as Forças Armadas Americanas são legalistas, e aqui no Brasil, os Estados Unidos, o governo Biden, conseguiu intimidar os militares brasileiros, não é, que dependem muito dos Estados Unidos, a não darem golpe. E aí, aqui no Brasil, vejam só que loucura. Vejam que o método é o mesmo. A imprensa está noticiando aí, pessoal, que os bolsonaristas dizem que quem invadiu o Congresso, o STF e o Planalto foi a própria esquerda. Lá nos Estados Unidos eles fizeram a mesma coisa. Não passar a faixa, tanto o Trump quanto o Bolsonaro não passaram a faixa para o sucessor, e é isso. E aqui o Bolsonaro já disse, inclusive, esse ano, que a reação do povo, porque ele disse que esse grupo de zumbis fanáticos são o povo, né? E ele disse que aqui no Brasil seria pior, quer dizer, ele disse isso, gente, ele disse isso, quer ver? Há 2 anos, o então presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil teria problema pior que houve nos Estados Unidos, vejam só, né? Então isso não é de agora, tá? Isso já está planejado há tempo, dá para a gente ver isso. E, inclusive, o Bolsonaro, ele demonstrou todo o seu interesse na eleição no Brasil, fazendo campanha para os brasileiros que estavam nos Estados Unidos votarem no Bolsonaro, né? Saiam de casa e votem o presidente Bolsonaro, pediu o Trump. Evidentemente que não para os brasileiros, porque aqui ele não tem força nenhuma, mas para os brasileiros que estão lá e que você vê que apoiam. O Bolsonaro está na Flórida, cheio de apoiadores brasileiros lá. E aliado de Trump e conselheiro do clã Bolsonaro, Steve Bannon estimulou o golpismo em Brasília. Ele fez publicações. Vamos ler aqui um pedacinho. A estratégia do ex-presidente dos Estados Unidos, Steve Bannon, estimulou os atos golpistas em Brasília. Aliado de Bolsonaro, ele usou seu perfil na tal rede bolsonarista, trumpista, para disseminar informações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro, dizendo lá que o Lula roubou as eleições, etc. E aqui ele também estimulou o bolsonarismo a agir como agiu através dessas redes. E aqui uma matéria da BBC News. BBC é a maior TV pública do mundo, né, de origem britânica, diz que como Steve Bannon e outros aliados de Trump estimularam invasões de bolsonaristas em Brasília. Diz que as cenas de bolsonaristas invadindo as sedes dos 3 poderes da República em Brasília lembram de forma desconcertante o Capitólio, e em vários episódios ele e seus convidados alimentaram alegações de uma eleição roubada. E ali nos Estados Unidos o Trump pediu aos seus eleitores, façam o que for necessário, tal. E quando houve aqui no domingo aquele caos todo, o Bannon e os aliados do Trump fizeram uma festa lá, porque eles são aqueles mais sem noção, como esses bolsonaristas aí, Jovem Pan, tal, que agora está sendo enquadrada, né? Até que enfim, né? Se tivesse sido enquadrada antes, não teria acontecido o que aconteceu. E lá nos Estados Unidos teve até festa. O Trump ficou quietinho porque ele está na mira da justiça, inclusive acharam sonegação de impostos dele. E acontece que a situação do Trump mostra o que vai acontecer com o bolsonarismo aqui no Brasil, porque o Donald Trump está perdendo
seguidores, popularidade dia após dia. Os republicanos perderam as midterms, as eleições legislativas. Os Estados Unidos tem uma maluquice lá, que eu acho uma loucura isso, que depois de 2 anos que um presidente assumiu, ele tem que submeter o seu mandato a uma eleição no Congresso, onde ele pode ficar em minoria. Mesmo que ele tenha ganhado a eleição e conseguido maioria no Congresso, ele perde essa maioria numa eleição, só que isso cria um problema para quem governa, né? Se o governante for ruim, como o Trump, essa é a questão. Ele perde. Agora, se o governante for bom, a oposição pode sabotá-lo, né? Então, eu não acho uma boa medida. E aqui a situação do Trump está tão ruim que ele nem vai conseguir legenda no Partido Republicano para, veja só, minha amiga, meu amigo, ele não vai conseguir legenda no Partido Republicano para disputar a reeleição do Biden. A reeleição do Biden pode ter DeSantis. As pesquisas só trazem boas notícias para o governador da Flórida. E isso é péssimo para o Trump, não é? E então, pessoal, o resumo dessa ópera toda é o seguinte, note-se bem, há nos Estados Unidos, e a imprensa está bombando isso lá nos Estados Unidos, que o Trump controlou o Bolsonaro e tem publicações, é que se eu ficar aqui nós vamos passar o dia inteiro vendo matéria aqui, mas eu, por força do trabalho que eu faço, eu acompanho a imprensa internacional, eu sou assinante do The New York Times, Washington Post, El País, uma série, Le Monde, eu sou assinante de vários veículos da imprensa internacional. Dos Estados Unidos, só por enquanto o Washington Post, né, chamado de Post lá, e o New York Times. E lá o que está bombando ali, que o Trump, inclusive a tese de que o Trump criou o Bolsonaro, que o Bolsonaro é uma invenção do Donald Trump, porque você veja que o Bolsonaro já chega a 2017, um ano da eleição, e até um pouco antes, bombando nas redes, com uma baita rede, cheio de tecnologia nas redes, fornecida por Trump. Então, na verdade, o verdadeiro mentor intelectual do que aconteceu aqui no domingo pode ser Donald Trump. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e adianto que nós vamos voltar ao assunto porque tem mais apurações vindo por aí. Um abraço para todo mundo.